Oi, eu sou o Frifrus e crescer é inevitável, logo você terá que tomar decisões por conta própria, muitas vezes sem estar pronto, e na maioria das vezes acabará imitando o que os outros fazem, enquanto reprime sentimentos da infância. E esse é o tema de hoje, reprimir seus verdadeiros gostos porque agora eu sou homem. Esse vídeo vai ter uma abordagem diferente, algo mais como um vídeo ensaio talvez. Ainda farei comparações pessoais, mas quero trazer algo que eu gosto da minha infância, já que eu adoro esse universo e ele se conecta perfeitamente ao tema. E vou acabar procurando outros desenhos, outros episódios de outras obras que também combinem com coisas que aconteceram na minha vida. O episódio começa na Cabana do Mistério, com uma cena engraçada que serve de desculpa para o grupo ir ao Greasy Dinner, que traduzindo seria algo como o lanchonete do gorduroso, nome bem apropriado para esse tipo de estabelecimento nos Estados Unidos. Me chama a atenção como o Dipper e a Mabel têm uma dinâmica em que fazem coisas parecidas sem se importar com o que os outros pensam, talvez porque o tio Stan os trate como crianças, mas não os pressiona para amadurecer. Mas enfim, estamos com fome, então vamos à lanchonete. Na primeira cena vemos homens fazendo coisas de homem, bebendo café em excesso, comendo com as mãos e brincando com a comida. Lazy Susan, uma das garçonetes, atende o trio, mas antes de fazer o pedido, Stan tenta dar em cima dela, perguntando como foi a sua noite. Ela responde que foi atropelado por um ônibus, e a forma como ela fala deixa a dúvida, seria verdade ou apenas uma piada. Stan ri com segundas intenções, e Mabel percebe isso. Como Stan não é exatamente rico, ele pede um combo número 7 para dividir entre os três, mais uma salada em um prato e um ketchup no outro. Mabel reclama querendo panquecas, mas Stan justifica que a farinha está muito cara ultimamente. Foi quando então Dipper nota um desafio perto da entrada, prove sua virilidade, e uma placa, ganhe panquecas grátis. O teste é feito numa máquina parecida com o Vid-O-Matic do Fallout New Vegas, aquela que define seus atributos no início do jogo. Stan e Mabel caem na gargalhada quando Dipper tenta se exibir mostrando seu peitoral liso e brilhante de bebê. Sim, essa descrição é proposital. Sua pontuação é tão baixa que a máquina gospe um cartão escrito coisinha fofinha e um bebezinho de fraldas. Todo mundo vê o fracasso do Dipper. Envergonhado, ele tenta disfarçar dizendo que a máquina está quebrada, mas aí entra o pai da Wendy, um verdadeiro brutamontes, que destrói o aparelho com um dedo, o mindinho. Exagero? Claro, mas é uma hipérbole divertida, panquecas grátis para todos agora. Dipper se sente inferior, foge da lanchonete decidido a conseguir pelos no peito e rápido. Enquanto isso, Stan e Mabel iniciam uma trama paralela. Stan tem uma queda pela Susan, mas não sabe como lidar. Mabel sugere que ele seja mais macio, ou melhor dizendo, mais atencioso. Ela até acaba dizendo, você é um velho rabugento, nojento e estranho, mas vamos fazer a Lazy Susan gostar de você. Basicamente um arruma meu marido versão Gravity Falls. Dipper tenta malhar com um galho de árvore, questionando se a virilidade é algo físico ou mental. Enquanto isso, o chão treme, os animais fogem e o pai da Wendy grita para o Dipper fugir. Só lembrando que ele foi o brutamontes da cena passada. Mas Dipper paralisado grita como uma menininha, na legenda do episódio. E então surge a encarnação máxima do homem-homem. Um homem touro. Grande, peludo, sujo, barulhento. Lembra os motoqueiros do episódio de South Park. Quem pegou a referência, pegou. Ele é atraído pelo pacote de carne seca de Dipper, e depois de devorar essa carne seca, ele fareja as inseguranças emocionais do Dipper e decide ajudá-lo. Um garoto em crescimento obcecado com a ideia de ser másculo, é cooptado pelo homem touro. Isso até que é bom, por enquanto. Você sabe o que eu quero dizer, quando você se sente sozinho, mas aí um grupo te acolhe, você entra numa relação tóxica e nem percebe, pois o sentimento de pertencimento é maior que tudo. Em uma cena que lembra a Bella e Edward do Crepúsculo, o homem touro carrega Dipper nas costas até a caverna dos homens, um lugar onde homens fazem coisas de homem, e sinceramente nem quero imaginar o cheiro dali. Deve ser o mesmo cheiro da sala de aula depois da educação física, mas sem o desodorante. O Schutzpauer, nome do homem touro que quer ajudar o Dipper, convoca uma reunião para decidir se farão isso ou não. Quando ele se apresenta como Dipper, ele é vaiado e recusado, mas quando ele acrescenta o Destruidor, os homens aceitam pensar sobre a ideia pelo menos. Homens são fáceis de agradar em certos aspectos. Pena que para outras coisas eles brigam entre si para ver qual que é o argumento mais forte. Não entendo, mas claro que homens querem resolver as coisas no braço. É mais fácil do que pensar. Depois da briga eles entram em um acordo de não ensinar ele. Dipper se sente mal, mas ele tem uma carta na manga. Vocês não são homens o suficiente para me ensinar. E como os homens são fáceis de provocar, ele é aceito no grupo. O treinamento consiste em várias formas de não tomar banho, ser imprudente, não cuidar da casa, pôr em risco a própria vida, ser um brutamontes.
Adicionei umas coisas da vida real nessa listinha. Após 49 desafios, Dipper chega ao último. Ele passa por toda uma preparação com tatuagens, iguais àquelas de chiclete. Quando eu era criança eu achava isso muito radical, mas a minha mãe me fazia tirar com o lado ácido da esponja. Bons tempos. Eu não tenho como não citar o tamanho do líder. O bicho é gigante e ele que passa a última tarefa: subir a montanha mais alta e trazer a cabeça do multiurso, o arqui-inimigo dos Homens Touro. Antes de seguir para a última tarefa, Shutz-Paur encontra o CD do ABBA na mochila do Dipper. Nada mais do que um foreshadowing do que vem a seguir, e ele tenta disfarçar dizendo que não é dele. O multiurso, um monstro com várias cabeças de urso grudadas, dá a Dipper a chance de desistir. Mas Dipper insiste, ele quer ser aprovado. Então ele fica prestes a acabar com o monstro. O urso aceita seu destino, mas pede um último desejo: ouvir sua música favorita antes de partir. Muito homem. E claro, a música que toca é justamente a que o Dipper gosta, a paródia de Dancing Queen. Nesse momento, o Dipper se vê no multiurso, alguém que também é zoado por gostar de coisas não masculinas. Ele percebe que não vale a pena suprimir quem você é só para ser aceito. Ele desiste da tarefa, mas os Homens Touros não entendem, afinal, essa é a única realidade que eles conhecem. Eu até achei que nesse momento o Dipper seria mais zoado, ele iria sair totalmente quebrado da cabeça da caverna. Enquanto o Dipper lidava com sua crise, Mabel tentou consertar o Stan para conquistar a Susan. No fim, ela desiste. Ela não consegue tornar Stan minimamente um cavalheiro para conquistar a Susan. Na verdade, ele piorou o estado dele. Mas ela teve uma ideia, do próprio Tivô dar um passo à frente, mas do seu jeito. Só achei meio paia como a Mabel disse que a Susan não teria muitas opções e que ela deveria pegar o que está sendo oferecido. Funcionou? Sim, só acho que muito mais por mérito do Stan do que da Mabel. Dipper, cabisbaixo, é consolado por Mabel e Stan, depois de explicar como se sentiu ao não completar a tarefa e ficar ao lado do multiurso. Mas ele se sente melhor depois de ouvir algo importante do Stan. Você defendeu o que você acredita, mesmo que ninguém concordasse. Isso é bem viril na minha visão. Mas o que eu sei, não é mesmo? E isso, no fim, é a verdadeira masculinidade. E lembra lá no início que eu disse não haver uma cobrança do Stan? O que eu vejo é a compaixão, mas o Stan esconde isso. Homens, esconder bons sentimentos não te faz mais macho. Esse episódio me marcou lá nos meados de 2012, porque eu também reprimia coisas que gostava por medo de ser zoado na escola. Hoje, entendo que ser homem não é sobre agressividade ou negação, mas sobre autenticidade, parceria, maturidade e compaixão. Também queria dizer aqui que isso tudo que se passa no episódio são momentos iniciais que podem interferir na criação dos homens, que vão aprender a ser essa coisa que eles chamam de ápice, com essas nomenclaturas baseadas em Matrix que no final só geram homens quebrados, porque não aprenderam a serem pessoas. Esses grupos massacram a autenticidade e criatividade em troca de todos serem iguais e reproduzir ideias de repressão em pessoas diferentes. Sabe, é isso que me incomoda. Não é uma vertente de pensamentos realmente acolhedora. Eles pegam sempre aqueles que estão com pensamentos à margem da sociedade para moldar de maneira fora da realidade. Se você está em um grupo assim, experimenta dizer um não, ou pensar bem a fundo quais são as intenções desses atos. Toma cuidado, eu sei muito bem como estar sozinho é algo ruim. Meu último vídeo foi sobre isso. Mas não aceite tudo de seu grupo. Ele recente aceitou ou é a única coisa que você tem. Eu entendo muito bem o medo, mas não vale a pena se meter em um buraco tão fundo que ninguém vai te resgatar. Quem gostou do vídeo, deixa um like aí, compartilha com alguém que goste dos conteúdos assim e também se inscreva. Estou com uma meta de 1000 inscritos até o final do ano e acho que isso pode ser superado. E você, já mudou seu comportamento para se encaixar em algum grupo? Comenta aí. Me digam também se gostaram desse novo formato e se eu posso melhorar em alguma coisa.